aqui e vamos pôr para apresentar. Tá. Então, pessoal, hoje então nós vamos só concluir aquele assunto, o último assunto das ferramentas de aumento da confiabilidade, que a gente ficou de fazer essas considerações finais sobre a metodologia da FTA, né? Então, assim, nós vamos colocar esses tópicos. Não são muitos tópicos, são poucos, são só algumas considerações para utilização e validação dessa ferramenta, tá? Primeiro, a gente vai só repassar o que a gente viu, ou seja, quais foram os passos a serem seguidos para que a gente faça essa árvore de falha, né? Então, primeiramente, a gente viu que precisa definir qual é o sistema a que nós vamos analisar, definir qual é o evento de topo, aquilo que nos incomoda, qual é aquele modo de falha que é o mais crítico ou que está te dando problema ou que você não consegue resolver ou não consegue achar o problema. Então você vai definir ele como o teu evento de topo, né? Para isso você vai ter que construir uma árvore que nada mais é que uma sequência lógica, um encadeamento de como que aquele evento acontece, ou seja, quais são as causas básicas que podem provocar aquele evento e quais os nós de amarração lógicos para que aquele evento possa acontecer, né? E aí a gente precisa validar essa árvore de falha, né? Que nada mais é do que embasar os dados que a gente tem do sistema, né? A gente pode fazer a árvore de falha qualitativa, né? E para validar, a gente tem que pegar os dados sobre o sistema, que são dados quantitativos, e aí sim determinar o caminho crítico, quais as chances, qual é o caminho por onde eu tenho mais chance de acontecer aquele evento de topo. E aí, obviamente, com isso, você vai planejar as tuas ações, né? Baseado naqueles eventos, você vai tomar decisões e vai recomendar coisas, e aí a equipe vai começar a trabalhar com base naquele sequenciamento, nesse raciocínio lógico que foi feito. Então, o FTA ele precisa cumprir esses passos, né, nessa sequência. Assim como a gente viu as etapas do FEMEA e os passos que precisam serem obedecidos, aqui também, né? E para validar a árvore, só reforçando, nós precisamos não só coletar os dados sobre o sistema, e aí são dados históricos de manutenção, né, verificar as principais ocorrências, verificar o objetivo do sistema que a gente está analisando, né, e definir esse evento de topo, ou seja, para validar isso, eu preciso desses dados, que vai fazer a avaliação qualitativa, e preciso dos dados que eu vou tirar do sistema para fazer a avaliação qualitativa, né? A avaliação quantitativa, aliás, desculpa, ela é baseada nesses dados que a gente coleta e é em cima deles e através dos nós lógicos de encadeamento de eventos que eu vou ter a probabilidade de cada evento acontecer. E aí, em função daquela análise que a gente viu na aula passada, se eu tirar aquele evento, qual é a probabilidade daquele evento de topo acontecer?
multiplicando a probabilidade desse evento com a probabilidade do evento de topo acontecer, essa multiplicação vai me dar a carga ou a prioridade, porque aquele resultado que der maior, sem dúvida é o caminho onde vai provavelmente acontecer aquele evento de topo. É a probabilidade maior de acontecer, né? Só redefinindo cada uma daquelas caixinhas principais, né? Definir o sistema é caracterizar, avaliar a operação do sistema, quais as interfaces que estão, se tem controle, se tem interfaces, se tem procedimentos operacionais do sistema, principalmente se a manutenção tem algum tipo de teste, algum tipo de procedimento para evitar o problema ou para inibir alguma daquelas causas básicas, né? E principalmente também verificar as especificações técnicas do equipamento, do conjunto, do sistema que está sendo utilizado, que é para verificar se isso não vai, esses limites operacionais não vão ser ultrapassados e se também tem algum tipo de monitoração em cima daquele conjunto. Então, tudo isso são informações que eu vou coletar antes de fazer a minha raciocínio lógico, né? O evento de topo, sem dúvida, eu já vou trazê-lo ou de uma análise FEMEA ou de algo que eu tenho como crítico dentro do meu histórico de manutenção. Então, sempre está relacionado com uma dessas coisas. A preocupação aqui, ele recomenda que a coisa não seja assim muito genérica, né? Não fazer definir um evento de topo que seja muito genérico, com possibilidade de ter muitas causas básicas, porque aí você fica ou com muitos caminhos, ou a tua árvore pode até ficar sem solução lógica, devido a que você levou em consideração muitas variáveis, né? E também não pode ser uma coisa muito pequena, porque a gente não vai conseguir ter uma visão boa do problema. O encadeamento, esse embaixo é uma sequência lógica, então é um raciocínio que, para ser feito por árvore de falha, não faz sentido nenhum. Então não é nem muito genérico, para não se tornar não muito prático, e também não pode ser muito específico, porque não tem nem sentido aí fazer a árvore de falha, porque a gente limitou demais o problema, né? A construção lógica da árvore de falha, a gente viu que envolve a definição do evento do topo, definição daqueles fatores contribuintes, que são as falhas, as causas primárias, qual é a lógica entre falhas primárias, entre evento de topo, falhas primárias, falhas secundárias, e se tiver falhas terciárias, qual é a lógica se o evento acontece concomitantemente, ou seja, e para acontecer aquele evento tem que acontecer isso, isso e isso. Ou o evento ou, para acontecer aquele evento, tanto pode acontecer essa causa primária ou essa outra causa primária. Finalizar a análise nas falhas básicas, nas causas básicas, ou seja, ali é onde você vai terminar a tua análise, né? E aí você vai representar ali com um círculo o cálculo booleano, né, que a gente traz da matemática, a aplicação desses dados quantitativos do histórico, e aí depois, então, a probabilidade de ocorrência, que é a multiplicação da probabilidade de acontecer aquela causa básica vezes qual é a probabilidade de acontecer o evento de topo. Essa conta vai te dar a probabilidade de ocorrência daquela causa básica. E aí você pode priorizar, né? A validação da árvore de falha
para que ela seja precisa e que seja verdadeira. Normalmente é feito, é de praxe, né, fazer por alguém que não tenha participado do grupo, na elaboração, alguém de fora para poder checar, é até razoável que um outro olhar possa, de repente, não só entender a interpretação do grupo, como, de repente, até enxergar alguma coisa que o grupo não viu, né? Então é interessante essa validação por um terceiro que, obviamente, precisa também conhecer do, da máquina, das falhas e de todo o histórico da máquina. Ou seja, não faz muito sentido alguém analisar se não tem conhecimento de causa. E aqui a gente volta a mencionar algumas diferenças dessas duas ferramentas. Lá, há 2, 3 aulas atrás, nós falamos que existem 8 ferramentas para análise de falha, né? E escolhemos duas, certamente das duas mais utilizadas, né? Existe uma terceira, que é o diagrama de Ishikawa, que a gente usou até em umas resoluções de problema, que é também bastante utilizado, inclusive que vem da análise de qualidade, né? A grande maioria desses métodos foi desenvolvida ali pelo pessoal, iniciado o raciocínio pelo pessoal, os grandes gurus da qualidade, né, que se desenvolveram após a Segunda Guerra, anos 50, 60, e que foi aproveitado pelo pessoal aí das Forças Armadas, pessoal americano, que acabou desenvolvendo as grandes ferramentas aí para análise de confiabilidade, né? Então, grandes diferenças de um método para o outro. A árvore de falha, a característica é que ela é de cima para baixo. Por quê? Eu tenho um evento de topo e o que acontece para que aquele evento de topo seja gerado? Todo encadeamento. Então, isso caracteriza que é realmente de baixo para cima, né? O FEMEA, por sua vez, já é uma abordagem de baixo para cima. Por quê? Porque ele é indutivo, ele não é dedutivo como a árvore de falha. Por que indutivo, professor? Porque o FEMEA você parte das partes da máquina, conjunto, sistema, conjunto, subconjunto, especificamente o que acontece de falha naquele conjunto, especificamente, e aí, naquele conjunto, você vai verificar quais os efeitos causados pela falha daquele conjunto, e para cada um daqueles efeitos, você vai avaliar causas prováveis, mesmo que você não saiba, e você não sabe qual dessas causas é a mais provável que vai conduzir para a falha daquele conjunto. Então, você induz ao analista a analisar todas as possibilidades, mesmo aquelas que historicamente ou tem muito pouca probabilidade de acontecer, e a gente vai avaliar isso pelo resultado do RPN, que é o número de risco, né? Então, aqui o enfoque é um método quantitativo, aqui é mais qualitativo, embora a gente tenha ali o cálculo do número de risco, né? Prioridade do número de risco. Você analisa aqui todo o sistema que está sendo estudado e a interação entre os diversos componentes. Aqui você vai catalogar as falhas por cada componente, não analisa falhas múltiplas, ou seja, é por cada componente e as falhas que aquele componente pode ter em função dos efeitos que podem estar sendo gerados. Então, aqui eu tenho um encadeamento do sistema até chegar ao componente.
evento indesejado, eu vou analisar todos os eventos que podem desencadear aquele mecanismo de falha, internos ou externos, tanto faz, né? Então, podem haver situações de falhas parciais. Aqui eu não vou considerar falhas inesperadas, eu vou considerar aquelas análises que eu fiz de todas as causas prováveis, desde que eu tenha feito uma avaliação correta, eu vou ter todas as causas prováveis e eu não vou considerar que vai haver uma falha que não se espera, porque ela já deveria estar ali pensada, né? Ela já deveria estar listada ali, mesmo que o nível de probabilidade de risco dela seja muito baixo, mas ela deveria já estar planejada ali, né? É, o FTA, por sua vez, difere do FEMEA porque precisa de um soft, ainda mais se ela tiver um desencadeamento muito grande, um primário, secundário, terciário, né? Tiver aí 15 causas básicas, sem dúvida você não vai conseguir fazer isso. O Excel pode te ajudar, mas você vai ter problemas porque fica um pouco mais complicado de você concatenar todos esses cálculos e não cometer uma falha. É bem provável que o ser humano cometa algum erro aqui, né? Então, um software, um Excel ou um software específico de análise de falha é muito recomendado e é muito utilizado para FTA. Ainda mais que se estiver analisando sistemas por inteiro. Imagina se estiver fazendo STA no sistema do freio de um carro. Então, desde que o motorista pisa na alavanca de freio, né, os mecanismos que se dão até que a lona acione o tambor da roda, né? Então, eu vou ter aqui fatores externos, fatores internos. Eu posso ter aqui muitos níveis nessa árvore de falha. Já no FEMEA, até o Excel pode me ajudar. Posso fazer o FEMEA no Excel? Pode, tem formulários para isso, né? Mas o problema é que é o seguinte, se você tiver que atualizar, praticamente você tem que mexer no FEMEA de novo. Não é algo automatizado. O FTA, mexeu, falhou mudou a probabilidade de falha no histórico. Nos últimos 6 meses, aquele componente que tinha uma probabilidade de falha de 0,02, agora passa a ter uma probabilidade de 0,03 de acordo com os novos dados do histórico. Então, é só substituir o valor, a árvore se recalcula automaticamente. Aqui, não. Eu preciso mudar tanto a severidade nem tanto, não muda, né? Mas pode mudar o efeito e pode mudar principalmente a maneira de detecção, né? Dependendo da atualização. E isso não é automático, eu preciso refazer o FEMEA, e aí não tem automatismo nesse sistema. Mas tanto FTA como FEMEA têm finalidades distintas, né, para serem utilizados. Qual que é melhor? Não existe qual que é melhor, né? Na verdade, a única coisa que acho que é comum entre elas é que ela, tanto por um lado por um outro, você está usando ela para analisar ou tentar descobrir qual daquelas causas é a raiz do problema. As duas servem para detectar falhas, para implementar melhorias, fazer avaliações de risco, mas a partir daí, cada uma tem uma abordagem, né, uma maneira de ser analisada e de ser concluída bem diferente uma das outras. Qual que é melhor? Olha, eu diria para vocês que a questão aqui se eu partir do princípio, né, que um é um método mais sistemático e dedutivo, e o outro é muito mais intuitivo,
o ponto de partida é justamente esse, né? Qual que vai, qual a abrangência da conclusão? Qual que vai te dar a conclusão mais abrangente em função do objetivo que você tem, né? Então, qual que eu vou usar, professor? Olha, vai depender da investigação, do teu diagnóstico. E ele fala aqui um exemplo para tentar ilustrar, né? Se eu tiver assumindo uma falha no alarme de incêndios, por exemplo, a FTA é um sistema, né, eletrônico, um sistema eletromecânico para detectar falha num alarme de incêndios. Talvez o FTA, a parte dessa falha para explorar as potenciais causas, ou se houve uma falha no sistema de detecção de fumaça, por exemplo, ou nos sensores de temperatura, né? Ele é bem, lembra que ele é bem dedutivo, então eu vou, porque falha o sensor de temperatura, porque falhou o sensor de detecção de fumaça. Então, ele está limitado, está focado para aquele problema, né? Agora, se eu pegar o FEMEA, que é um método indutivo, normalmente em vez de começar pela falha, que é o caso do FTA, eu vou focar no componente. Vou descrever quais os possíveis modos de falha. Ele pode queimar, ele pode romper, ele pode amassar, enfim, em função dos modos de falha, dos diversos, e em função da informação que eu tirei do histórico, né, eu vou analisando cada um desses modos de falhas, quais os efeitos que pode causar. Se queimar, um efeito é parada da máquina, se queimar, um efeito é desarme enfim, né? Eu vou listando ali os efeitos de cada falha, e no final das contas, o FEMEI acaba virando um grande catálogo, né? Um índice de falhas possíveis naquele componente. Então, no exemplo ali que ele está usando, que é do sistema o alarme de falha do alarme de incêndio, provavelmente o FEMEA vai ajudar, vai listar os modos de falha do alarme de incêndio e listando como efeito, em caso de falha, a propagação do incêndio, né? O efeito é qual é a consequência disso? Olha, o incêndio vai se alastrar, né? Então, a partir do componente, vou começar a fazer uma análise indutiva, né? Estou sendo levado a raciocinar em função do conjunto e dos modos de falhas, quais os efeitos e quais as possíveis causas. E aí vou procurar se há sistema de detecção para evitar aquela causa. E aí calcular o RPN, pontuar severidade, modo de falha, severidade, efeito e é, detecção, sistema de detecção, e vou calcular o RPN e priorizar as falhas, né? Todas as duas ferramentas que vocês forem trabalhar precisam ser feitas por alguém ou por um grupo que conheça os equipamentos, né? E que te dê ou que te passe realmente confiabilidade a respeito da análise. Não faz muito sentido, já falamos sobre isso, de alguém tentar fazer sem conhecimento, né, do equipamento. Então, o FEMEA prevê todos os modos de falha, né? As causas que provocam, por que para completamente, ou as que provocam danos parciais, ou até aquelas que são até imperceptíveis. Já o FTA, ela vai, a partir de um evento de topo, vai levar em consideração fatores condicionantes, ou seja, para que aconteça aquilo,
existe uma relação entre causas que leva àquele efeito. Então, a diferença é, entendo que é bem significativo. Tem um risco, claro, na análise do FTA. Assim como a gente viu lá que o FEMEA leva em consideração as falhas até perceptíveis, aquelas falhas que a gente nem perceberia que poderia acontecer, a não ser que a gente fizesse uma análise dessa, né? Então, o FTA certamente ele já não leva essa consideração, porque como existe uma probabilidade de falha, e se a probabilidade vale de 0 a 1, né? Se é uma falha parcial, não há uma escala, né, que possa medir isso. Se um componente falha, mas retém alguma funcionalidade, não é considerado. Então, tem uma significância com essa questão das análises de falhas parciais. Se você quer olhar o todo, aí, sem dúvida, o FEMEA é mais recomendado. E o FTA é muito mais específico, né? Ainda sobre a comparação desses dois metodologias, um mais quantitativo, outro mais qualitativo, a gente já viu isso. O FTA é mais quantitativo, o FEMEA, por sua vez, é um método bem mais qualitativo, né? E os fatores que são considerados, no caso do FTA, fatores externos, por exemplo, tiver um abalo sísmico, árvore de falha de uma máquina próximo de uma usina nuclear. Tem que levar em consideração a possibilidade de um evento sísmico, né? E eventos condicionantes. Já o FEMEA, eu vou analisar aquele componente isolado, sem considerar nenhuma influência externa naquele conjunto, que possa comprometer o conjunto. A gente já fez essa consideração, né? Como é que eu vou usar uma e outra? Algumas considerações, né? Se eu tenho poucas falhas, né, que seja um ponto de partida para a árvore, a gente pode dizer que o FTA, sem dúvida, é melhor que a FEMEA. Se você estiver trabalhando com sistema de modo de segurança, análise de risco, com certeza o FTA é melhor que o FEMEA, porque o FTA vai te dar probabilidade. Então, é muito melhor você usar o FEMEA, claro que você tem que ter histórico, né, para poder. E, na verdade, eu estou falando que tem que ter dados de histórico, mas muitas vezes em projeto você não tem dados de histórico e você estima baseado em dados que você tem nos bancos de falhas que nós mencionamos na aula passada, né? Se você adquire esses bancos de dados, se filia-se a algum desses bancos de dados, você tem acesso às informações e aí, em um projeto, você pode estimar qual a probabilidade de acontecer aquela falha. E com isso, você já pode melhorar o projeto, né? Sem necessariamente ter um histórico, né? Sistemas mais complexos, que têm interação de muitos componentes, o FTA é melhor. A gente já viu isso, né? Ele analisa melhor as interações de componentes. Se eu estou trabalhando com um sistema que tem grande possibilidade de erro humano ou falha de software, né, que envolve, principalmente, ou que ativa modos de segurança, não tem o que discutir, o FTA é melhor. Então, algumas sugestões de uso que você pode comparar do FEMEA com o FTA. No caso do FEMEA, né, se não consegue enxergar ou especificar as falhas que dão origem, ou seja, principalmente os mecanismos de falha, né, que os eventos de topo, aí você vai precisar listar todos aqueles modos de falha, os efeitos, as causas prováveis, e aí sim você pode enxergar alguma coisa que te leve a analisar um pouco mais sobre a forma de uma árvore de falha.
pode ser que no FEMEA você analise ou enxergue possíveis modos de falha, mesmo que não tenha consequências graves, né? É, você analisa a prioridade de risco e o valor é muito baixo, então o objetivo não é nem a priorização das falhas, mas é poder identificar esses possíveis modos de falha. Então, sem dúvida, o FEMEA leva mais vantagem, porque ele é mais detalhista, né? Uma outra consideração, se o equipamento funciona de forma previsível, né? Sistematicamente, não tem nada, não tem grandes intervenções humanas. E é esperado, né? O número de falhas já é amplamente conhecido, é uma máquina extremamente utilizada. É muito melhor você trabalhar com FEMEA, exatamente porque você tem todas essas previsibilidades, né? E diferentemente do FTA. Então, por você já ter esse histórico, essa previsibilidade, é melhor você analisar pelo FEMEA, né? Alguns dados também comparativos, né, que é mais ou menos o resumo, que é um pouco do resumo que a gente já viu lá atrás, né? Envolveu segurança, sistema que envolve segurança, público, operador de máquina, pessoal de manutenção, patrimônio, FTA. Por quê? Só por causa da probabilidade de risco, né? É algo que vai te dar maior precisão, baseado no histórico ou nos dados que você tem. Tem pequenos números de eventos top, né? É algo, um encadeamento bem definido, é mais fácil resolver com o FTA, é objetivo. Se não tem eventos tops definidos especificamente, se você não sabe qual é o modo de falha que te dá mais problema, aí você precisa abrir em efeitos e causas prováveis e sistema de detecção. Então, isso é claramente um FEMEA. Se a função, a missão da máquina tem algo muito crítico, uma máquina que envolve segurança, uma máquina que envolve algo muito, por exemplo, uma caldeira, né? Qualquer coisa numa caldeira é crítico. Então, tu não vai trabalhar com probabilidade de falha, tu vai trabalhar com todos os modos de falha, todos os efeitos possíveis, não interessa se a probabilidade é baixa, média ou alta, tu vai querer olhar tudo, né? Por quê? Por que você vai querer olhar tudo, né? Aliás, já troquei aqui, né? Eu estou falando isso exatamente da caldeira. Da caldeira que eu estava falando iniciadamente errado, se você qualquer coisa pode te levar a um risco, e normalmente numa caldeira qualquer coisa realmente te leva a um risco. E aí você não pode se arriscar, exatamente pela questão da probabilidade, não o que eu estava falando anteriormente. Você precisa trabalhar, precisa ser mais preciso com probabilidades, com riscos. E normalmente o pessoal de análise de risco trabalha mais com FTA. Agora, máquinas que são claramente bem-sucedidas, né? Máquinas que têm aí máquinas historicamente já com histórico muito conhecido. Então, a gente já falou sobre isso, né? O FEMEA é mais recomendado, né? Se todos os modos de falha são preocupantes, não é um só, todos. FEMEA, claro. Se todos os modos de falha preocupam, você está preocupado em detalhar os modos de falha, os efeitos e as causas, e quais o sistema de detecção, para você poder justamente planejar as ações a serem feitas. Então, não tem como, né? O FEMEA é a única ferramenta que vai te ajudar nisso. Erro humano, erro de software
ou análise numérica de risco necessário, FTA, probabilidade de risco, né? Arquitetura de cinema muito de sistemas muito complexo, muitos caminhos funcionais, muitos encadeamentos, muita lógica, né? Para acontecer isso depende disso, 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 ou para acontecer aquilo depende ou isso ou aquilo. Ou seja, não tem jeito. A FTA é a ferramenta mais utilizada. Arquitetura de sistema muito linear, né? Motor falhou, motor acoplado a acoplamento, acoplado numa polia, polia correia, polia motora, polia movida e acoplamento de saída. Se já falhou um, falha o sistema. Falhou o motor, falha o sistema. Falhou o acoplamento, falha todo o sistema. Falhou uma polia. Ou seja, é uma arquitetura linear, né? Equipamentos em série. Então, é FMEA. Não tem complexidade, né? E se o sistema é irreparável após o início da missão, casos extremos, por exemplo, né? Lançamento de um míssil. Eu lanço um míssil e depois vou aproveitar o míssil depois. Não existe, né? Lançar um foguete, depois eu vou reaproveitar o foguete. Não. É, o sistema é utilizado para ser irreparável. Ele vai cumprir uma missão. Então, o risco é grande e a ferramenta a ser utilizada é FTA, né? Então, assim, dados comparativos para vocês que forem trabalhar com esse tema possam recorrer a isso mais para frente. Talvez alguns já estejam trabalhando com isso, já manuseiam isso. Então, essas informações são mais para relembrar esses pontos decisivos e poder utilizar a ferramenta correta, né? Eu trouxe essa telinha aqui, que ela não é nem do tema FTA, na verdade, ela é do tema da manutenção centrada na confiabilidade, que é o diagrama chamado árvore de decisão. Mas ela se encaixa bem aqui, né? Porque às vezes a gente está pensando, vamos estudar um problema com ferramentas, com FEME, FTA. Não. Na maioria das vezes, a solução dos problemas é muito mais simples, né? E o diagrama de árvore de decisão da manutenção centrada na confiabilidade, ela tem essa lógica. Então, imagine que você tem uma falha que pode causar perda de segurança ou para a operação, né? A saída se ocorrer essa falha, ou não para a operação ou para a operação. Se parar a operação, ou se eu tiver uma perda de segurança, a pergunta é: a falha pode ser detectada? Sim, pode ser detectada antes. Olha, se pode ser detectada antes, gente, programa de manutenção preventiva ou preditiva. Não precisa eu gastar neurônios para planejar ações. Eu já tenho aqui um encadeamento já estudado pelo pessoal que implantou essa estratégia de manutenção, que me garante que esse tipo de falhas tem que ser acompanhado por manutenção preventiva ou preditiva. Mas se a falha, professor, não é uma falha de segurança, nem uma falha que para a operação, beleza, mas é uma falha oculta, algo que não é detectado? Sim, sim, professor, é uma falha oculta. Tá, se não é detectado a falha oculta, se ocorrer, perde segurança ou mesmo pode parar a operação? Sim. Se pode parar, a pergunta é: a falha oculta pode ser detectada por inspeções periódicas? Olha, se pode, inspeções preditivas. Se não pode, professor, olha, se não pode, essa falha oculta, já volto ali em cima, essa falha oculta que não pode ser detectada, né? Ela infringe alguma lei, ou sei lá, se acontecer alguma coisa, fere
a norma ambiental XPTO, ou infringe a ISO 55.000, ou infringe a ISO 22.000, ou a 14.000, enfim, é algo que já está regulamentado por norma, é lei que, inclusive, atrapalha a competitividade da empresa. Se sim, pode ser detectada, opa, mais uma vez, preventiva ou preditiva. Se não pode ser detectada, uma outra pergunta. A manutenção prévia poderia evitar a falha? Olha, que aqui ele coloca chama uma atenção. Quando ele fala manutenção prévia, tem que se levar em consideração questões econômicas, né? É aquele negócio, ela é oculta, não se esqueça. Não se esqueça que ela é uma falha é, que pode infringir normas. Tem alguma maneira de que eu previamente possa periodicamente fazer algum acompanhamento? Se eu puder, olha, inspeções preditivas. Se não, manutenção corretiva. Deixa quebrar, né? Se não infringe norma, se não pode ser, se não é falha de segurança, não é falha oculta, não infringe norma, deixa quebrar. Não vai te trazer nenhum prejuízo, você vai tratar isso como manutenção corretiva, né? Se sim, você vai programar manutenção preditiva. Ou seja, é, esse encadeamento aqui, parece simples, poucas perguntas, mas se você fizer as perguntas e analisar e responder corretamente, em função do que acontece na máquina, você tem condições de definir ações de manutenções sem uma grande necessidade aí de você precisar usar ferramentas para aumentar a confiabilidade, porque, sem dúvida, essas ações sendo tomadas, elas vão te permitir que o teu equipamento possa ser coberto e você não seja pego, né, por situações inesperadas, né? Então, essa é uma regrinha bem simples, né? Esse diagrama de árvore de decisão, mas é uma recomendação muito válida para esse tema que nós estamos colocando ali. Assim, pessoal, em termos do conteúdo da disciplina, a gente contemplou aqui, é óbvio que a gente deveria estar fazendo exercícios de FEMEA, exercícios de FTA, e a gente não teve condições de fazer. É ruim? É ruim, sem dúvida. Mas a gente acabou priorizando aí ao longo do curso alguns eventos que foram importantes para vocês, como a semana acadêmica, né, o conselho de classe, só aí a gente perdeu 3 aulas importantes que poderíamos ter utilizado para esse exercício, né? Mas eu não vejo prejuízo para o entendimento da aplicação das ferramentas em si, né? Uma questão para a gente pensar, só não as datas é que são diferentes, na verdade as datas elas equivalem, é um caminho ao longo do curso, é que eu aproveitei essa tela e não tive tempo de mudar as datas, mas a gente colocaria aqui o primeiro dia de aula em abril, e hoje, mas tá, que dia? Hoje é dia 9, né? De agosto, né? Os temas principais que nós abordamos, e eu considero que eles foram bem completos, né? Nós tivemos aí 80 aulas, dessas 80 aulas do nosso programa, tirando essas 4 que a gente não pôde dar as aulas, e uma que eu também tinha um compromisso e não pude dar, nós tivemos a grande maioria das aulas híbridas, né? Momentos síncronos e momentos que vocês tiveram para participar. E tivemos aí alguns vídeos, aproximadamente
quase 40 vídeos, mais ou menos aí com 40 horas de aula para aqueles que não puderam ou que precisaram reforçar os conteúdos vistos nos momentos síncronos. Os temas principais que nós abrangemos desde o início do que é manutenção, o histórico de manutenção, como que se desenvolveu as estratégias de manutenção historicamente, né? O que é a definição, as normas, as definições da norma SNBR 5462 que a gente trouxe para vocês são importantes e vocês, quem for trabalhar, são atuais, são as que são utilizadas no mercado, né? Vimos modelos de referências para a gestão da manutenção, vimos 8 modelos de gestão que são mais utilizados pelas empresas no mundo, né? Não é no Brasil, não é em Joinville, são usadas no mundo. Vimos um modelo especificamente, que é o modelo TPM, que é um dos modelos, talvez o modelo mais usado, né, pelas empresas, exatamente por causa da aproximação dos objetivos do modelo e os objetivos de um setor produtivo. Vimos os 3 primeiros pilares, né, sugestivos para uma gestão baseada nesse modelo: manutenção autônoma, a manutenção planejada, as melhorias específicas. Vocês viram a manutenção autônoma, o 5S, como ponto de partida básico para a implantação da manutenção autônoma. Vimos os objetivos da manutenção autônoma, vimos as etapas para a implantação da manutenção autônoma, sete etapas, né? Vimos ali bem claro o que uma empresa precisa, ou que um setor de manutenção precisa para implementar um programa de manutenção autônoma, claro que com base no 5S. Vimos também o pilar da manutenção planejada, que sugere ao gestor quais as linhas que ele precisa implementar para ter o seu setor de manutenção totalmente planejado. Ou seja, o objetivo desse pilar, que é base do sistema TPM, né, um dos pilares, é que todas as ações de manutenção, ou todas as ocorrências de manutenção, melhor dizendo, elas vão ocorrer, mas estão esperadas ou planejadas ou acobertadas. Não teremos situações de manutenção que não sejam planejadas, até mesmo as corretivas. Quando um setor de manutenção atingir esse patamar, nós podemos dizer que ela tem o setor de manutenção todo planejado, todas as ocorrências sob controle. A gente viu ali N ferramentas, né, para poder considerar um setor de manutenção planejado e as etapas para isso. E, por último, a gente viu como pilar de apoio também, com uma grande participação da manutenção, as melhorias específicas, onde os pontos que não puderam ter sido melhorados, alcançados com a manutenção autônoma ou com a manutenção planejada, elas precisam ser estudados com participação da manutenção e outros grupos dentro da produção, o objetivo de não ter, diminuir aqueles pontos crônicos ou aqueles pontos que podem reduzir a produtividade, né? Ou seja, estudar aqueles pontos de melhorias mesmo, até mesmo de máquinas que nós compramos, que são máquinas que já vieram com um projeto falho, né? Estudar melhorias das máquinas visando aumentar a produtividade, diminuir as paradas, as quebras. Então, o modelo TPM, principalmente esses 3 primeiros pilares, foi estudado, né? Vimos também, por uma questão de execução,
os conceitos de tribologia, os conceitos de lubrificante, lubrificação e principalmente a parte de lubrificante, lubrificação e aplicação dentro dos principais conjuntos na execução da manutenção. Sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, caixas redutores, engrenagens. Nós estudamos ali lubrificação com graxas, lubrificação a óleo, lubrificação para cabos e correntes. Enfim, nós procuramos abranger aí as principais aplicações que vocês têm na indústria. Vimos a importância do controle da manutenção, por que não faz sentido você gerar ordem de serviço, ter o teu primeiro a gente viu que o controle da manutenção tem etapas, uma etapa inicial, né, uma etapa básica, onde a manutenção tem que se estruturar, depois ela sobe para um nível mais intermediário, até chegar ao nível em que a manutenção tenha resultados de 3 anos estáveis. Ou seja, a manutenção está sob controle, totalmente controlado, né? Então, esses controles de manutenção, em que a gente utiliza bastante indicadores, como também utiliza a questão dos custos, que, sem dúvida, não só na manutenção, em qualquer atividade, é fundamental, né? Não tem uma atividade que se conheça que não se controle custos, né? Não faz sentido você ter uma atividade e não controlar custos. A não ser que seja uma atividade sem fins lucrativos, eu não tenho dúvidas. Acho que até algumas atividades desse tipo precisam controlar custos também, né? Só que com outro objetivo. Vimos que estudar confiabilidade nos leva a entender por que máquinas são disponíveis e não são confiáveis. Elevar a confiabilidade da máquina é não só aumentar a disponibilidade, como fazer com que a máquina não pare, não tenha falha. Isso é impossível, professor? Não, não é impossível. Ter máquinas confiáveis depende exatamente dessa avaliação da confiabilidade, depende das ações que você vai implementar. Sem dúvida, é bem melhor que você compre uma máquina que seja projetada para confiabilidade do que você pegar uma máquina na tua empresa e implantar confiabilidade nela. Você vai gastar muito mais, vai ter que ter melhorias, vai ter que ter um maior investimento e vai chegar. Mas é melhor que você tenha isso já numa máquina nova, comprada. Ela já foi comprada com esse conceito, sem dúvida, é um resultado muito melhor. Vimos a importância de analisar, ainda dentro da questão do controle, né? Os três principais focos da manutenção em conjunto, que é o R de confiabilidade, de reliability, o A de availability, que é a disponibilidade, e o M de maintainability, que é a manutenabilidade. Ou seja, quanto a máquina é confiável, quanto que ela está disponível e quanto que ela é fácil ou não de ser feita a manutenção. Essa análise em conjunto eu entendo para o gestor como sendo uma ferramenta fundamental. Porque ali ele vai saber aonde tem que atuar, se é na equipe ou se é no projeto. Se ela tem uma perda de confiabilidade, ele vai ter que trabalhar no projeto. Se ela tem uma baixa manutenabilidade, é uma máquina que demora a ser reparada, ele vai ter que trabalhar nisso. Modificar acessos, treinar pessoal, facilitar ferramentas, colocar conjuntos de reserva próximo da máquina. Toda essa questão de acessibilidade precisa ser pensada para melhorar esse item. Ou seja, uma máquina precisa ser confiável, disponível e ter alta manutenabilidade.
você não perde tempo na manutenção. E, por último, a gente viu essas ferramentas para aumentar a confiabilidade, que são exatamente o FEMEA, né? E a FTA, embora a gente mencionou algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? A gente aqui não praticou, mas vimos como utilizar e como aplicar. Ou seja, a gente viu aqui uma boa parte do curso que é o planejamento da manutenção, vimos uma parte pequena da execução, o nosso curso não é para isso, nosso curso é de gestão, vocês vão ser gestores, né? O foco maior é no controle e no planejamento, né? No controle foi, sem dúvida, uma parte que nós abordamos bastante, e nas ações de melhorias, onde você enxerga, ao controlar os teus resultados, você enxerga a dificuldade e pode melhorar não só o teu planejamento, como também ações efetivas na máquina para gerar resultado, ou seja, vai depender de investimento, vai depender do quanto a tua empresa está engajada em querer realmente que os resultados aconteçam. Não adianta você propor melhorias se a empresa não vai te dar investimento, né? Não faz sentido. Então, nesses temas que a gente viu no curso, temas principais, obviamente que tem subtemas aí que foram abordados que a gente aqui não está colocando. Eu entendo aí que são ferramentas para quem for trabalhar na área de gestão suficientes para que você possa desempenhar um bom papel. Ah, sou expert em gestão de manutenção? Não, está longe, cara. Está longe de ser. Isso aqui é o ponto de partida, né? É o caminho das pedras, que a gente diz lá na cachoeira, que a gente indica onde você deve pisar, pisa nessa pedra, na outra pedra, naquela pedra, que aquela, não pisa naquela ali, que aquela escorrega, pisa naquela ali, que aquela está firme. Isso aqui é o caminho das pedras. Se você precisar entender mais de análise Serrano de indicadores, tem que pegar o assunto lá, pegar o material, trabalhar na área, ver, calcular, ver o que deu errado, ver as dificuldades para levantar os indicadores, a falta de informação que tem na área, a falta de vontade que você vai encontrar na equipe. Para você conseguir esses resultados, tem que vivenciar, né? Embora a gente tenha se esforçado para passar os conteúdos, isso não é o suficiente para que vocês possam realmente alcançar esses resultados. Você tem que vivenciar, tem que fazer, errar, e mais para frente você vai fazer e acertar, sempre. Mas eu considero que os temas abordados aqui foram suficientes para vocês desenvolverem uma boa gestão da manutenção. Eu queria só pedir um favor para vocês, e é importante isso para mim, né? Nós temos aqui uma avaliação docente, que isso já foi divulgado, na verdade eu só estou projetando aqui o que já foi divulgado. Tem um vídeo que fala sobre isso, né? Já foi passado para vocês, eu tenho certeza, mas da turma de vocês, né, que tem 21, mas um não vem, então tem 20, só tem duas avaliações, só teve dois alunos que me avaliaram. Então, assim, para mim é muito importante, né, que a gente seja avaliado. Óbvio que a gente tem que levar em consideração o atual contexto. Nenhum de vocês me viu frente a frente, né? Não fizemos exercícios no quadro, não tiramos dúvida na carteira, né? Isso é uma outra realidade, né? Nenhuma avaliação de vocês leva o nome. Eu nunca vou saber quem foi que deu. Então, para mim, isso é muito bom. Se você não está satisfeito com o aspecto, pontue negativamente, porque eu estou interessado nisso. Agora, se você achou que foi bom, ótimo, pontue bem. Mas eu preciso desse feedback. Para mim,
Isso é importante, né? É um formulário muito simples, muito rápido. 5 ou 6 minutos vocês fazem isso, talvez um pouco mais, 7 se quiserem pensar um pouco, 8. Mas são 10 questões, muito simples, né? Claro, depois que você mandou a primeira vez, não, eu queria corrigir, não, não tem. Já foi, né? Não tem como alterar. Para fazer essa avaliação, vocês acessam esse site, né, que está sendo colocado aqui, entra com a matrícula de vocês, sem o hífen, e a senha é a data de nascimento de vocês, dia, mês, ano. Então, eu pediria essa gentileza a vocês que aproveitassem aqui esses 10, 15 minutos, né? E pudessem fazer essa avaliação para mim poder saber minhas deficiências e o que eu preciso melhorar para ajudar nas próximas turmas. No mais, eu queria agradecer a todos aí pela uma boa audiência. Sem dúvida, é uma turma que se esforçou, pelo menos, para participar dos momentos síncronos, de entregar as atividades. De um modo geral, eu ainda não fiz a avaliação individual, mas de um modo geral, em relação às entregas, uma média 7 para a turma é razoável, de modo geral, de entrega de atividade, de, de resultado dos conteúdos também uma turma razoável. Tem uns ou outros que são pontos isolados. O único ponto que me chama a atenção é das 40 horas de vídeos que foram produzidas, 20 alunos, né? 40 horas. Se a gente colocar pelo menos que o cara abre o vídeo pelo menos 2 vezes, né? E o YouTube coloca isso, que já o tempo médio de consulta de um vídeo da aula é menos de que 6 minutos. Não, não chega a isso, né? Menos que 4 minutos. Isso aí é de cada um também, né? Eu só não acho que dá para entender bem as atividades sem, pelo menos, consultar os vídeos, olhar algumas vezes. Não sei, cada um tem uma resposta, né? E tem um desenvolvimento para isso. E eu achei que isso foi um ponto fraco, mas que nem, não muda em nada a boa avaliação da turma. Então, queria agradecer a participação de vocês e queria que vocês pudessem fazer essa avaliação aí nos próximos 10, 15 minutos, e aí nós estaríamos encerrados no semestre. Eu vou, na próxima quarta e segunda-feira, usar o horário para corrigir as atividades que vocês vão entregar, porque eu não estou com tempo durante o dia, a coisa está bem complicada na direção, mas preciso então dessas 2 aulas próximas para poder fazer as avaliações. Ok? Podem me ajudar, por favor, nessa avaliação, por gentileza? Com certeza, professor. Já tá feito já. Agradeço. Estamos fazendo aí, professor. Ok, agradeço aí pela avaliação. Tá quase respondido aí, professor. Obrigado. Acho que teve outros professores também já deram uma cobrada na gente aí, agora faz tudo É, ao mesmo tempo, né? Cobrou da gente. muita coisa, eu entendo isso, né? Também já fui aluno, sei muito bem como é que é isso, né? Então é sempre bom dar uma relembrada aí para, porque vai ajudar não só a mim, mas as próximas turmas, né? Professor, boa noite. Boa noite. Quem Abraço. tem. Não, não tô dando tchau, não, calma. Eu pensei que era tchau. Não. É que eu É, não tirei a tela aqui, porque eu não sei se o pessoal está ainda olhando as informações, senão já teria tirado a tela ali, mas pode falar. quem tem atividade pendente ainda para o senhor, no meu caso, eu tenho a 10 e a 11 para lhe entregar. Posso entregar até segunda-feira, já que o senhor Qual, não corrigiu todas qual o elas? seu nome? Meu nome é Rafael. Rafael. A Isso, 10 e a 11 você ainda pode entregar, tá bom. mais para trás não. Beleza. Não, show de bola, só essas duas que faltam. Beleza, tranquilo. Valeu.
Já posso tirar aqui a tela? Acho que sim, né? O pessoal já deve ter notado. Valeu, professor. Respondido lá. Ok, obrigado. Boa Abraço. noite. Boa noite. Professor, fechou então hoje? Fechou. Abraço, pessoal. A Beleza? quarta Professor, e segunda não vai ter aula, tá? Mas podem me beleza. acionar se precisarem. Tranquilo então, professor. Obrigado aí pelas aulas. Foi Nada. uma honra aí. Até a próxima, professor. Até a próxima. Boa sorte para você também. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado. A gente se vê. Tchau, abraço. Valeu. Professor, já fiz também. Uma boa noite. Boa noite, Gesiel. Obrigado. Feito, professor. Obrigado, um abraço. Até Abraço, mais. Gerson. Obrigado.